Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 15. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 20. A palavra de Deus diz assim, Mateus 15. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Os não lavam as mãos quando comem? E porém lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidaste a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendi. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabeis que os fariseus, ouvindo tua palavra, se escandalizam? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugares escusos? Mas o que sai da boca vem do coração. E isto é o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Amém? Nós estamos no mês de outubro, mês da reforma protestante. Consideramos o dia 31 como a data que marca a reforma protestante do século XVI, porque no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou nas portas da igreja do castelo em Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências. Aquilo foi o estopim para a reforma protestante do século XVI. E em 1521, um tempo depois, Lutero foi convocado a uma dieta, a uma reunião, a chamada dieta de Worms, em 1521. Convocado foi para retratar-se, para renunciar o que tinha escrito
se não for convencido pela Escritura e pela razão, não posso me tratar. Porque não é lícito atentar contra a consciência de um homem. De outra forma, aqui permaneço. Deus me ajude. E a história prossegue. Ele seria realmente morto, mas foi sequestrado por amigos, escondido 10 anos em um castelo, onde traduziu o Novo Testamento para a língua alemã. O fato é que esse texto que nós lemos hoje e a história da Reforma Protestante, elas se encaixam, se encontram em algum momento. Porque a Reforma se deu porque as tradições humanas, as palavras humanas, estavam sendo colocadas acima da palavra de Deus. O contexto aqui, de Mateus 15, dá-se pelo mesmo motivo. A tradição está sendo colocada acima da palavra de Deus. E a pergunta que é necessário que respondamos é: vamos obedecer à tradição ou vamos obedecer à palavra de Deus? Porque a questão dos fariseus, dos escribas e fariseus aqui era: não obedecem os seus discípulos à tradição. E Jesus, ele retruca, ele responde colocando: e vocês que não obedecem à palavra de Deus por causa da tradição? Qual é o peso maior? A tradição ou a palavra de Deus? Nós temos a resposta. A resposta é clara, é transparente, ela brilha. Nós escolhemos a palavra de Deus. Um dos pilares, um dos solas da Reforma Protestante é só a Escritura. Nós cremos na Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Mas antes de prosseguirmos, vamos falar aqui sobre a tradição. A tradição em si, ela não é má. Nós temos muitas tradições. As tradições nos dão um norte, nos dão uma direção, mostram quem nós somos. Elas não são ruins, todos nós temos. E continuaremos a ter nossas tradições. Existem várias. O problema é quando se coloca ela acima da própria Bíblia, da própria palavra de Deus. Mas onde começou isso para o judeu? E é necessário que a gente faça uma viagem na história. Que a gente volte um pouco no tempo. Você sabe, Israel foi levado para o cativeiro assírio em 720 a.C. E que depois, o reino do sul, Judá, foi levado também para o cativeiro, cerca de 586 depois de Cristo, antes de Cristo, perdão. E a razão do cativeiro foi o afastamento de Deus, foi o não dar crédito à palavra de Deus, foi o afastar-se da palavra, foi a idolatria, foi ir após outros deuses. Depois de 70 anos, Judá, somente Judá, volta do cativeiro babilônico. Israel nunca mais voltou do cativeiro. Mas Deus só tem os judeus. Só voltou essa tribo, a tribo de Judá. E eles voltaram e tiveram uma preocupação: não repetir mais aquele erro. Então é necessário se apegar à palavra de Deus. É assim que a gente encontra um dos reconstrutores da cidade, dos muros, né? Tem lá Elias e Esdras. De Esdras é dito lá no capítulo 7, versículo 6, que Esdras, ali a descrição de quem é Esdras, a sua genealogia, e diz que Esdras era escriba, versado na lei de Moisés, no temor do Senhor, que a mão de Deus era com ele. Então Esdras era um escriba versado na lei de Moisés. Começou a surgir essa tradição ruim. Não,
possamos mais nos afastar dos caminhos do Senhor. Só que isso parece que virou uma fixação, ou mesmo um hobby, um prazer, e as pessoas, alguns escribas, viviam apenas da lei, né, da tradição pela tradição. Essa tradição, o tempo de Jesus, era uma tradição oral, mas era muito extensa. Eles repetiam os ditos, os ensinos dos rabinos mais famosos da antiguidade. Por isso, entre outras razões, que quando Jesus terminou o seu discurso, o Sermão do Monte, o povo se admirou e disse: ele não ensina como os escribas, ele ensina como quem tem autoridade. Porque os escribas ensinavam, segundo o rabino fulano de tal, segundo o rabino X, e era essa forma, repetição. E aí, para você ter uma noção de como se sucedeu, eu vou um pouco mais à frente, no 200 depois de Cristo, o rabino Yehuda, ele conseguiu, melhor, antes disso, né, se tornou algo escrito, né, a Mishnah, que foi o escrito dos escribas, né, os ditos dos escribas foram escritos. E tamanho era o volume, tão extenso era, que passaram a escrever agora comentários sobre os ditos dos escribas, né, que era a Gemara. E aí, em 200, depois de Cristo, esses Yehuda tiveram feito, outros tentaram antes, mas ele foi consagrado assim. Ele uniu a Mishnah e a Gemara, formando o Talmud. Vocês devem ter ouvido falar, são esses comentários extensos. A gente tem o Talmud palestino e o Talmud babilônico, mais extenso ainda. Quando se fala Talmud, sem adjetivar, normalmente se refere ao Talmud babilônico. Por esse Talmud, a gente tem uma ideia de quais eram esses ditos. E alguns deles realmente colocavam a tradição acima da escritura, acima da Bíblia. E dentre essas tradições tinha essa aqui de não comer sem lavar as mãos. E aí é necessário, por que eu dei essa volta? Porque eu falei sobre sobre o Talmud, por exemplo, sobre a tradição dos anciãos. É para a gente não confundir o que está em jogo aqui no texto. Quando você comer, quando você for fazer as suas refeições, você deve lavar as mãos. É de lavar as mãos que ele está falando. O texto não está falando de germes, de bactérias, das quais nem os escribas, nem os discípulos de Jesus talvez tivessem algum conhecimento. Não é disso que se trata. É possível que as mãos deles estivessem até fisicamente limpas, mas não era disso que os fariseus estavam tratando. Era de outra coisa, a saber, de um ritual, de uma cerimônia de purificação. Essas cerimônias foram instituídas, algumas delas pela lei. Os sacerdotes, eles antes de entrar no templo, eles se lavavam, purificavam as mãos. A santidade era retratada exteriormente, o exterior retratava o interior, mas eles foram acrescentando outras coisas. Então, quando ele diz assim, lavar as mãos, é o lavar as mãos ritualístico, de levantar as mãos para cima, de aspergir águas sobre as mãos, como um ritual, antes de comer pão, sinônimo, porque o pão era o principal, a coisa mais abundante na refeição. Então, antes de fazer qualquer refeição, eles exigiam esse ritual, essa cerimônia. E os discípulos de Jesus não faziam. E eles já tinham notícia disso. Tanto é que a gente vê essa controvérsia crescendo. Eles falam sobre o sábado, depois porque Jesus curou no sábado, depois os discípulos colhem espigas no sábado. Jesus expulsa um demônio, eles dizem que expulsou em nome de Beelzebul. A oposição
a inimizade contra Jesus, a aversão contra Jesus vem crescendo. E onde Jesus está, irmãos? Por isso que é bom a gente pregar, e vocês ouvirem, capítulo a capítulo. A última mensagem que nós pregamos aqui na igreja foi a multiplicação dos pães, né? E depois eles atravessam para o lago de Genezaré e Jesus acalma uma tempestade. Então, onde eles estão? Genezaré, região da Galileia. De onde vêm esses escribas e fariseus? Eles vêm de Jerusalém. Possivelmente, alguns ali da Galileia, já incomodados com o crescimento dos discípulos de Jesus, manda vir gente lá de Jerusalém para tentar coibir, para tentar frear o crescimento, para tentar acabar com o ministério de Jesus, para tentar pegar Jesus em palavras. E com esse intuito eles chegam diante de Jesus e dizem o que nós lemos aqui. O que comem os seus discípulos sem lavar as mãos, sem obedecer à tradição dos anciãos? Parece que Jesus estava esperando essa resposta. Eu sei que Jesus não é como nós, né? Eu estou no santo, nós somos pecadores. Mas você sabe aquela ocasião que você fica esperando assim, tomara que venha falar comigo, né? Tomara que me dê uma deixa, uma oportunidade. E parece que algo assim aconteceu. Por que comem os seus discípulos sem lavar as mãos? Jesus não respondeu a princípio. E por que vocês ignoram a palavra de Deus, a lei de Deus, por causa das vossas tradições? Ele não respondeu por que eles não lavavam as mãos, porque eles não obedeciam o seguinte. Ele falou assim, por que vocês não obedecem à lei de Deus, por causa da vossa tradição? E aí ele colocou um item, um ponto da lei, que certamente incomodava. Qual o mandamento? Onde são registrados os 10 mandamentos? Êxodo, o capítulo 20. E qual é o primeiro mandamento com promessa? Aqui a gente vê uma forma negativa. Jesus diz que vocês invalidam a lei. Porque a lei diz, honra teu pai e tua mãe. Quem não honrar o pai e a mãe vai morrer. Essa é a forma negativa, vai morrer. Qual a forma positiva do ensino? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. É a mesma coisa. Só que uma é negativa e outra é positiva. Nos 10 mandamentos eu tenho isso. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A gente chama do primeiro mandamento com promessa. É um mandamento que tem promessa de Deus para nossa vida. Por que vocês invalidam esse mandamento? O mandamento de honrar pai e mãe não era só obedecer, era obedecer com prazer, obedecer, a gente está estudando provérbios, com alegria, mas era além disso, era também sustentar na velhice o pai e a mãe. Não havia um conceito, como nós temos, de previdência. Então, a viúva, o órfão, os pais idosos, eles dependiam dos outros para viver. Então, o filho tinha que honrar o pai e mãe como? Sustentando na velhice pai e mãe. E aí, qual era a deixa dos fariseus e dos escribas? Qual era o acordo? O que eles tinham na lei? Olha, se você tiver alguma coisa que o seu pai possa precisar, sua mãe possa precisar, ele sabe que você tem. Aí o que você diz? Corban. Corban é a palavra hebraica para oferta. É um presente a Deus. Isso aqui está consagrado ao Deus. Isto aqui está consagrado ao Senhor. E por isso eu não posso deixar. E nem sempre era verdade. Ou, pelas palavras de Jesus aqui, pelo tom que se dá, na maioria das vezes, era apenas uma desculpa
crente, né, o judeu crente, sentiu ali um desejo, né, de pegar parte dos seus bens, ou uma propriedade, ou parte dos seus rendimentos, e oferecer para Deus. Não tem problema, Corban é de Deus. Agora eles usavam uma coisa que é de Deus para subtrair, para enganar, para ferir e para deixar pai e mãe desamparados. Isso é Corban, oferta ao Senhor. E aí merece um título de hipócritas. Você percebe que além de não honrar pai e mãe, eles fazem isso com uma vestimenta de piedade. Eu sou um piedoso, eu sou um homem de Deus, eu sou aquele que está preocupado com as coisas de Deus, eu sou preocupado com o templo, e não honrava pai e mãe, dizendo que aquilo era oferta ao Senhor. Isso com aval dos escribas, dos fariseus e dos sacerdotes também. Hipócritas. Isso é uma falsidade, isso é um engano, isso não deve ser assim. E aí, irmãos, já fica a primeira lição para cada um de nós. Qual ato de amor que a gente não pratica, ou como a gente se esconde debaixo de uma máscara de espiritualidade? Deve ser uma reflexão pessoal, para que a gente não caia nesse mesmo erro de, sob a cobertura de estar fazendo algo espiritual, deixar de fazer o bem. A alcunha que eles recebem é hipócritas. Bom lembrar que os fariseus, os escribas, nunca foram condenados por Jesus por causa da lei, por causa da observância da lei, por causa dos agentes, sim. Mas o problema deles era o que? A hipocrisia. Tanto é que a gente pensa em fariseu, a gente pensa logo em hipócritas. Nem todos eram assim. Se não fosse dessa maneira, Jesus não teria dito assim: olha, aqui vocês, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, você não tem parte do reino de Deus. Então, fazer tudo que eles ensinam, mas os imiteis nas suas obras. É a palavra do Senhor. Entre a tradição e a palavra, a gente fica com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Mas o texto prossegue. Jesus diz assim: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. A primeira coisa que a gente tem que lembrar ou analisar nesse texto é que Jesus não está dizendo que lá no passado Isaías escreveu isso, ou profetizou isso, pensando nos escribas e fariseus. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que aquilo que Isaías disse para os seus contemporâneos, que louvavam a Deus com seus lábios e o coração estava longe, logo no início do livro de Isaías diz isso, que as vossas boas novas, os vossos sábados, o ajuntamento solene da congregação, eu não posso suportar, porque eu não posso suportar, se para mim é abominação, eu não posso suportar, porque eu não posso suportar o ajuntamento solene com a iniquidade. O coração estava longe, o rito era feito, guardavam os sábados, guardavam as boas novas, guardavam tudo, só que o coração estava longe, havia iniquidade. E aí Jesus está dizendo: olha, aquilo que Isaías disse para os contemporâneos dele, aplica-se muito bem a vocês. Vocês me louvam com os seus lábios. Eles louvavam isso. O fariseu, os judeus, só diziam algo sobre Deus, eles falavam: bendito seja ele. Quer dizer, abençoado seja ele. Louvavam
forma ritualística, de termos uma palavra religiosa, de termos linguajar religioso, evangélico, cristão. Aí nós temos mesmo, isso faz parte de nós, mas que o nosso coração esteja perto de Deus, que a gente esteja junto com o Senhor, e sejamos de fato piedosos, tementes a Deus, crentes, contritos e cheios do Espírito Santo de Deus. Este povo me louva, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando preceitos de homens. Podiam até pensar que estavam fazendo certo, mas ensinavam um preceito de homens. Cabe a igreja, de todos os tempos, ensinar a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. Esse foi o espírito dos reformadores, voltar à palavra. Lembramos de Paulo falando de Timóteo, por exemplo, prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja a palavra de Deus. A gente lembra de Atos, de Paulo pregando em Bereia, e o testemunho que nós temos ali acerca dos bereanos, e que eles eram mais nobres dos de Tessalônica. Os tessalônicos eram bons, eram nobres, mas os bereanos eram mais nobres, porque examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Que continuemos ensinando a palavra de Deus como ela é, sem rodeios, sem florear, sem enganar, mas a palavra de Deus, pura e verdadeira, que possamos tê-las nas nossas mãos, como lemos lá aos Efésios, no capítulo 6, porque ela é a espada do Espírito, nós possamos empunhá-la com fé e com ousadia. E aí o texto vai seguir dizendo: tendo convocado a multidão, disse: ouvi-me e atendei. A impressão que a gente tem é que quando os fariseus chegaram, e eles eram muitos respeitados, muitos muito venerados, quando eles chegaram, vindo de Jerusalém, autoridades, a multidão deve ter feito assim, deve ter aberto, se afastou, em respeito, e aí eles começaram a falar com Jesus. E agora Jesus, ele, impressão, tá? O texto não diz isso, parece que ele vira de costas agora, os fariseus, e diz: vem cá, agora eu vou falar com vocês, se aproximem, venham, ouçam o que eu vou dizer, ouçam o que eu vou falar, ouçam o que eu vou ensinar. E disse: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Eu vou passar um pouco mais para frente, porque depois Pedro, parece que Pedro já estava acostumado com aquele negócio das parábolas, e depois chamava Jesus no canto e perguntava assim: explica aí para a gente. E Jesus explicava. Pedro representando o colégio apostólico. E Pedro agora tomou uma bronca. Vocês não entendem? Não tem parábola aqui, o negócio está claro. Está límpido, está claro, está uma neve, aqui não tem o que explicar. O que sai da boca, é o que entra na boca, não contamina o homem. O que sai da boca é o que contamina o homem. Comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Ou seja, os fariseus, talvez vocês, estão preocupados com as pequenas coisas, com coisas que não são essenciais, estão se esquecendo das coisas principais, estão se esquecendo dos principais fundamentos da lei. Vocês estão, o dito popular, vocês estão quando a mosca engolindo o camelo. Vocês estão se preocupando com coisas pequenas. E aí a gente
explicou para Pedro. E a explicação que Jesus dá, irmãos, é uma explicação, abre aspas, nojenta. Ele diz, por que eu não contamino? O que você come, depois sai por lugares escusos. Você comeu, vai lá para a latrina, vai para o sanitário, vai para o esgoto, foi processado, foi embora. Isso aí faz mal, resolveu o problema, está lá. Agora, o que contamina o homem é o que sai da boca, porque sai do seu coração. Lembre-se, do coração procedem saídas da vida. É o que está dentro de você. É do coração que procede o adultério. Não é do lado de fora. O lado de fora é só um lugar onde se executa. Antes o adultério nasceu onde? Foi gerado onde? No coração. É de lá que sai o furto, que sai o roubo, que sai o assassinato, que saem os maus pensamentos, que saem as intrigas, as fofocas, as divisões, as facções, saem de lá. E não acabam quando você profere a palavra, que ali continua reverberando e produzindo frutos. E quando são maus, a palavra é má, os pensamentos são maus frutos, que destroem vidas, destroem pessoas, acabam com pessoas. A gente lembra de Mateus 2, quando diz, a boca fala do que está cheio o coração. Ou fazer árvore boa e bom fruto, ou árvore má e mau fruto. Isso é que contamina o homem. Mas o comer-se e lavar as mãos, comer-se e lavar as mãos, não contamina. Aí os discípulos chegaram para Jesus. E o dos que eu adiantei, mas está voltando de novo. Senhor, você sabe que as suas palavras escandalizaram os fariseus. Você sabe que o que você falou irritou eles. E a gente vê, irmãos, que existem momentos que Jesus ele age como um apaziguador. Sim, manso. Age como um apaziguador. Como naquela época, aquele momento foi cobrar impostos. Mas olha, quem cobra esse imposto? Os filhos ou os estrangeiros? Os estrangeiros, por que eu estou cobrando os filhos? Mas para que não se escandalize, vai lá e pega o peixe, pega a pedra do peixe e paga com milhos. Apazigou a situação. Aqui Jesus parece assim, não estou nem aí para eles. Quero nem saber deles. Não se importe com eles. E diz uma palavra dura, uma palavra severa. Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Eles estão falando justamente desses escribas e fariseus, dessas tradições. É difícil a gente pensar, olhar para esse texto, principalmente nós estamos estudando paulatinamente, metodicamente, aqui o Evangelho de Mateus, e não lembrar da parábola do trigo e do joio. Isso aqui foi o inimigo que plantou. Isso aqui não foi Deus que colocou. Isso aqui é um fardo pesado. Isso aqui não produz vida. Isso aqui só produz morte. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. E digo mais, são guias cegos, guiando outros cegos. E o que é que acontece quando um cego guia outro cego? Ambos caem no barro. Então, não vão após eles, não sigam eles, não deem ouvidos a ele, dê ouvido à palavra. É necessário, irmãos, hoje, um quebrantamento, para que a gente se desvencilhe, não de toda a tradição. Como eu disse, não é a tradição que é ruim, mas aquela tradição que é morta, aquela tradição que é contra a palavra de Deus, ou aquela tradição que vai além da palavra de Deus. Dessa, os desvencimentos.
Abramos mão dela. É necessário que a gente lembre também que onde está a cura? Se não é o lavar as mãos que é importante, não é o ritual que é importante, o que é importante então? De onde procedem o mal? O que contamina o homem? É o coração, que é desesperadamente corrupto, conforme as Escrituras diz. Então, qual a solução para isso? A única solução para isso é um novo coração. Lembramos lá de Jeremias: olha, tirarei dentro de vocês um coração de pedra e colocarei dentro de vós um coração de carne. A gente canta na igreja: Senhor, dá-me um novo coração. A solução não é o ritual exterior. A solução não é limpar as mãos. A solução é limpar o coração. A solução é a limpeza não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É o novo nascimento, é a conversão, é aquelas obras daqueles que são chamados eficazmente por Deus, que desfrutam justificação, adoção, santificação. É disso que nós precisamos. Senhor, dá-me um novo coração, um coração para amar e temer só o teu nome. E existe por aí muitos guias de cegos, cegos, e a gente sabe que o caminho é cair no barranco. Nós estamos na escola dominical, estudando Provérbios, e é fantástico como a palavra de Deus vai se encaixando, né? Há um texto de Provérbios assim, ó: livra, salva aqueles que estão cambaleando para serem mortos. Eles estão sendo guiados para a morte e não sabem. Acham que está tudo bem. Existem multidões sem Jesus, caminhando para a morte. Há um barranco diante deles, há um abismo diante deles, e eles estão marchando alegres, felizes. Por isso que a gente diz que o importa não é como o pessoal se sente, como diz a nossa geração aí, importante é ser feliz. Estão lá felizes, saltitantes, caminhando para um barranco, caminhando para um abismo, caminhando para um inferno. Eles não estão vendo, eles não sabem, mas nós sabemos, e nós estamos vendo. E nós precisamos ali, como agarrá-los e sacudi-los e dizer: acorda, tem um barranco aí na frente. Você, se continuar assim, você vai cair. Esse é que é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Urge que nós façamos isso. Mas como é triste, é possível que muitos de nós estejam ainda preocupados com comer sem lavar as mãos. O contexto do texto que nós lemos, com algumas formas atuais, com alguns problemas. Às vezes na igreja nós não temos nem tanto essa questão ritual. A gente é preso em muitos problemas internos. Muitos problemas internos. E esquecemos das coisas principais. A nossa missão principal. Qual a nossa missão principal? Ide, pregar o Evangelho a toda criatura, texto Marcos, ou Mateus. Ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cumpramos, irmãos, a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe